Princípio apresenta Mentes que Amam Demais, o jeito borderline de ser, de Ana Beatriz Barbosa Silva, narrado por Larissa de Lara. Mentes que Amam Demais, o jeito borderline de ser. Segunda edição. Introdução. Desta vez a memória não me falha. Posso recordar tudo como se estivesse assistindo a um grande filme de ação na sala de cinema mais equipada. Era final da tarde do dia 23 de dezembro de 2009. Eu fazia uma caminhada pela praia do Leblon, aqui no Rio de Janeiro. Resolvi parar e me sentar em um quiosque, pois não consegui resistir ao pôr do sol que já se iniciava e fazia do Morro Dois Irmãos o ponto mais luminoso e destacado da cidade. Lá estava eu, novamente, diante da mesma cena que já havia visto milhares de vezes desde minha infância. Naquele dia, como em tantos outros em que parei para assistir ao astro rei se despedir em seu apoteótico boa noite e até amanhã, tive a impressão de sempre. Aquele era o mais belo pôr do sol que já tinha visto. Acho que todo carioca passa por isso. Ficamos sempre encantados com a beleza da geografia e da luminosidade da cidade maravilhosa. Sentada ali no quiosque, sorvendo lentamente uma água de coco, fui tomada por uma sensação de pura felicidade. E um único pensamento invadiu minha mente. Isso é uma droga do bem. Tive a certeza de que o vício de ser carioca jamais seria superado nessa minha tênue existência. Naquele exato momento, tudo era mágico. As pessoas na areia, o mar calmo em tons dourados, as bicicletas coloridas, as bolas de vôlei ritmadas, os atletas disciplinados e muitos turistas e jovens em férias escolares faziam figuração para que o astro da cena finalizasse sua atuação do dia em grande estilo. Nada no mundo poderia me ser mais prazeroso que aquilo. O sol se foi muito rápido, mas o negativo de sua luz ainda permanecia em minhas retinas. Ainda fiquei ali por alguns minutos, como se quisesse parar o tempo e enlatar aquela sensação maravilhosa para poder resgatá-la em momentos futuros, quando a vida carece de luminosas certezas. São os dias sim que nos fazem superar os dias não, e naquela tarde o dia era todo sim. Logo que me levantei para retomar minha caminhada, meu celular começou a tocar, de forma insistente. Era Vitória, uma velha amiga que desde a adolescência sempre esteve presente em minha vida, de um jeito bastante peculiar. Ela era meiga, carinhosa e muito intensa, capaz de fazer qualquer coisa por seus amigos da hora e amores do momento. Vitória tinha o dom de arranjar amores à primeira vista e amigos novos que, em apenas 2 ou 3 dias, se tornavam seus melhores amigos de infância. Quando estava apaixonada, sumia e vivia de amor sem deixar rastros ou sinais de vida. Por outro lado, quando suas relações acabavam, ela surgia com a força de uma tempestade trazendo ventos e caudalosas enxurradas de lágrimas. Sempre que isso acontecia, Vitória jurava que a vida tinha acabado e que nada mais fazia sentido antes de partir dessa para uma melhor. Mas ela precisava rever os amigos fiéis para agradecer por tudo e receber os últimos abraços e o verdadeiro aconchego de sua vida. O telefone tocando com insistência piscava. Vitória, Vitória, Vitória. Rapidamente percebi que a vibe de paz e êxtase havia chegado ao fim e algo bem diferente se anunciava naquele fim de tarde. Decidida e de volta à realidade, atendi o telefone com a voz firme. Oi, Vic, que surpresa! Como você está, querida? Silêncio absoluto. Insisti. Alô, Vic? Alô? De repente, gritos, choros e palavras soltas e picotadas. Derrubei, portão, Natal, prédio, polícia. Fiquei apreensiva, não conseguia entender nada, mas tive certeza de que dessa vez a Vic estava envolvida em alguma encrenca e das grandes. A ligação caiu. Não hesitei. Liguei novamente e do outro lado um homem atendeu. Me antecipei. Alô, eu sou a doutora Ana Beatriz e preciso falar com a senhora Vitória, por favor. Ele foi bem objetivo. A senhora é a médica ou a advogada da dona Vitória?
Resolvi ser mais clara. Sou amiga e preciso saber o que houve. Do outro lado. Sou policial, estou levando a dona Vitória presa por invasão de domicílio e destruição de patrimônio. Sem saber muito bem do que se tratava, pedi o endereço da cena dos crimes, peguei o primeiro táxi e fui ao encontro de Vicky. No caminho, telefonei para Roberto, um amigo advogado, e pedi que ele fosse até lá nos ajudar. Quando cheguei, Roberto já estava em clima amistoso com os policiais do lado de fora da portaria de um prédio residencial, e do lado de dentro, avistei Vitória algemada, deitada num sofá. Aos berros, dizia que aquilo tudo era um absurdo, pois ela só queria desejar Feliz Natal ao ex-namorado. Na calçada havia um portão estendido no chão e o carro da Vitória amassado. Em poucos segundos pude entender toda a confusão. Felipe, ex-namorado de Vitória, havia proibido a entrada dela no prédio após o término da relação. E Vicky, inconformada, resolveu entrar à força para tentar convencê-lo de que ele era o homem de sua vida. Era sempre assim quando Vicky chegava ao fim de um relacionamento. Muita choradeira, bebedeira, telefonemas e visitas à casa do ex em tentativas desesperadas de ter seu amor de volta. Só que dessa vez a situação tinha ido longe demais. Às vésperas do Natal estávamos ali. Eu, Roberto, Vicky, Felipe, a atual namorada dele, 3 policiais e um portão eletrônico destruído. Passamos a noite na delegacia e Roberto conseguiu que ela fosse liberada e respondesse ao processo em liberdade. Levamos Vicky para a casa de seus pais, onde ela dormiu após tomar uma medicação que seu médico, com quem falei ao telefone, tinha lhe prescrito havia mais de 15 dias. Quando cheguei em casa, já era manhã do dia 24 de dezembro, quase Natal, época de nascimento, ou quem sabe, renascimento. Lembrei-me de minha amiga, seu trágico estado e dos tempos de outrora. Vitória sempre fora a menina mais bonita e exuberante de nosso grupinho de amigas. Os meninos eram loucos por ela, que conhecia muito bem a arte de seduzi-los. Vicky tinha um jeito de menina sapeca, sempre com sorrisos e gestos empáticos que a tornavam a mais popular da escola. Além disso, era divertida e sabia como ninguém imitar as mocinhas dos filmes e novelas. Ela tinha o dom de nos fazer rir e chorar a cada interpretação espontânea, ora imitando uma professora, sua mãe ou a diretora, ora a Simone de Selva de Pedra ou a Gabriela de Seu Nascibe. Ela era especial, podia ser qualquer pessoa, e sempre de forma intensa e natural. Tínhamos uma certeza. Vitória iria brilhar muito na vida. De todas nós, ela teria o melhor futuro, o melhor marido, o melhor emprego, a melhor vida, enfim. E nós estaríamos sempre por perto para curtir com ela toda a felicidade que a vida lhe traria. O tempo passou e alguma coisa saiu errado. A Vicky, menina e adolescente, havia se desmanchado. Vitória havia se perdido, e naquele momento era apenas uma bela mulher diluída em álcool, calmantes e outras drogas. Onde estava a Vicky que abalava e animava todas as festas com seu visual exótico, suas histórias incomuns e sua animação sem fim? Na véspera de Natal de 2009, Vicky estava ali, dormindo à base de remédios para não se machucar e não agredir ninguém. Lembrei que Vicky começou a mudar radicalmente aos 16 anos, quando se apaixonou pela primeira vez. Sua beleza, vivacidade e inteligência rolaram ladeira abaixo quando Antônio a trocou por outra menina da escola. Ali, vimos pela primeira vez uma pessoa raivosa, instável, agressiva, obsessiva em reatar o namoro, autodestrutiva e, por muitas vezes, furiosa. Não com as amigas, mas com Antônio, principalmente, e com seus próprios familiares que tentavam impedi-la de rastejar atrás do ex-namorado. Na época, entendemos apenas como uma reação exagerada a uma paixão desfeita. Pouco tempo depois, ela encontrou Marcelo e o mal de amor por Antônio curou-se como que por milagre. Em quase 30 anos de amizade, diversas vezes Vicky encontrou o amor de sua vida e o perdeu para outra mulher. E toda vez que isso acontecia, ela aprontava alguma.
mas tudo passava e de tempos em tempos as superpoderosas se encontravam e a nossa amiga mais divertida contava e representava seus dramas afetivos. Profissionalmente, Vicky se tornou uma executiva conhecida no ramo da moda e sua carreira acompanhava os altos e baixos da sua vida afetiva. Mas, mesmo entre grandes variações, seu talento para o mundo fashion era indiscutível. Ela já havia ganhado diversos prêmios e, por muitas vezes, foi figurinha estampada nas publicações mais conhecidas do ramo no Brasil e no exterior. Parecia inevitável relembrar tantos anos de amizade. De lembrança em lembrança, algumas fichas foram caindo. Vitória sempre fora uma pessoa com um toque superlativo. Sua exuberância, sua capacidade de sedução, sua inteligência social, seu talento artístico, suas histórias de amor, seus dramas, seus choros, suas raivas, suas fúrias. A vida foi nos afastando. Os contatos se tornaram eventuais, mas ainda muito agradáveis. No entanto, as pessoas mais íntimas de seu convívio a descreviam como alguém muito instável, de difícil convivência e com uma vida afetiva bastante conturbada. Na realidade, o afeto turva nossa visão. Vitória era e sempre seria minha querida, divertida e carinhosa amiga de juventude. Porém, os acontecimentos daquele dia, 23 de dezembro, me fizeram perceber que, na verdade, ela sempre tinha sido uma pessoa diferente, dessas personalidades que conseguem amar e odiar diversas vezes. Vi que nunca conseguiu ficar sozinha e feliz. Dizia ter um enorme vazio dentro de si, um vazio que nada nem ninguém podia preencher. Vi que tem um jeito de ser e existir pautado na instabilidade afetiva e de humor, nas ações autodestrutivas, uso de drogas, sexo sem proteção, atitudes danosas e no mais profundo medo de ser rejeitada. Isso tem nome. É o jeito borderline de ser. Tudo é muito, e muito ainda é pouco para quem é assim. Estava claro para mim. Vitória precisava de ajuda. Ela tinha um enorme caminho a percorrer rumo ao centro de si mesma. Precisava aprender a ser ela mesma, e não mais uma projeção de seu amor da hora. Ela estava perdida em si, sua identidade era fluida e, como tal, escorria por entre seus dedos, tornando sua vida uma sucessão de personagens criados a cada novo amor. Era hora de ela perceber que sozinhos já somos um universo inteiro e que nesse universo do eu existem todos os ingredientes para construirmos uma personalidade que dê conta de viver e ser feliz. Eu me lembrei do pôr do sol do dia anterior e desejei do fundo do coração que vi que pudesse sentir, em breve, o prazer que tantas vezes senti com aquela cena. Esse prazer é algo interno, que não está no outro, e sim na percepção de sermos quem somos, estejamos onde estivermos, amando tudo isso, mesmo que tudo isso seja banal e repetitivo. O dia amanheceu meio nublado. O sol estava meio tímido entre nuvens densas, mas meu pensamento era claro como água cristalina. Eu escreveria um livro sobre a personalidade borderline. Essa era a minha maneira de expressar todo o afeto que sentia por Vicky e por todas as pessoas que vivem por aí como ela, perdidas dentro de si, buscando fora, especialmente nos outros, o que está no fundo de seus universos particulares. De alguma forma, a história de Vicky me inspirou a escrever este livro com o intuito de apresentar a você, leitor, o melhor que pude escrever sobre essa personalidade tão complexa quanto intrigante. Espero que Mentes que Amam Demais, o jeito borderline de ser, possa auxiliar e trazer esperança às pessoas nessa eterna caminhada rumo ao centro do próprio ser. Ciúmes, raiva, impulsividade, baixa autoestima, instabilidade, medo da rejeição. O jeito borderline de ser. Capítulo 1. Transtorno de personalidade borderline. Antes de descrever o que é o transtorno de personalidade borderline,
é preciso compreender o que é uma personalidade propriamente dita. De forma bem abrangente, a personalidade é um conjunto de padrões de pensamentos, sentimentos e comportamentos que uma pessoa apresenta ao longo de sua existência. É o resultado da interação dinâmica daquilo que herdamos geneticamente de nossos pais, temperamento, com as experiências que adquirimos durante toda a vida, caráter. A carga genética é fundamental para a constituição de nossa personalidade, mas as nossas vivências interpessoais e o ambiente no qual estamos inseridos também interferem na construção da pessoa que nos tornamos dia após dia. Somos a nossa personalidade e é assim que nos apresentamos ao mundo. Ela é o nosso cartão de visitas, a maneira pela qual cada um de nós consegue sentir o mundo ao redor e a si mesmo. É a nossa individualidade, o que nos distingue do outro. Para se ter uma ideia da complexidade de uma personalidade, basta imaginar quantos sentimentos experimentamos em questão de segundos e quantos pensamentos são gerados a partir desses sentimentos. E mais, quantos comportamentos podemos apresentar derivados de um único pensamento. Assim fica claro que um simples sentimento é capaz de desencadear uma cascata de atividade mental que se multiplica de forma exponencial dentro de cada um de nós. A questão fica bem mais dinâmica e sofisticada se imaginarmos também quantos sentimentos diferentes podemos ter. Não me refiro apenas aos básicos e bem definidos, aqueles que somos capazes de nomear, como felicidade, tristeza, angústia, ciúmes, inveja, compaixão, mas a uma mistura deles, entrelaçados e tão pessoais que nos faltam palavras para descrevê-los. Imaginou tudo isso até aqui? Então, agora multiplique tais sentimentos por um número aleatório de pensamentos que eles podem gerar. E depois considere também um número para os comportamentos desencadeados por esses processos. O mecanismo mental de sentir, pensar e agir pode abranger uma quantidade incalculável de combinações. E essa matemática de possibilidades ilimitadas nos individualiza e determina quem somos e quem podemos ser durante toda a nossa existência. Essa é a nossa persona, a nossa personalidade. Cada indivíduo pode experimentar sentimentos, pensamentos e comportamentos que nem sequer imaginamos. Nós somos únicos entre bilhões de outros seres humanos. Essa é a complexidade da mente e da personalidade humanas, infinitamente sedutora e ao mesmo tempo desafiadora. É preciso entender como as pessoas funcionam para que as relações interpessoais possam ser harmoniosas e transcendentes. Diante do exposto, é possível perceber que classificar personalidades humanas não é uma tarefa tão simples. No entanto, isso é algo absolutamente necessário para que nosso entendimento da natureza humana possa avançar. Apenas dessa maneira, por meio do conhecimento, seremos capazes de aliviar dores, angústias, incertezas, sofrimentos e injustiças que norteiam a nossa existência. Nenhum homem é uma ilha. Somos seres sociais. Existir é, portanto, navegar em águas desconhecidas, que somos nós mesmos e nossos semelhantes. Viver, sem dúvida, é navegar no mar das personalidades. Então, como podemos classificar um tipo de personalidade? Como mencionado, a personalidade é um conjunto de padrões de pensamentos, sentimentos e comportamentos que tendem a se repetir em uma pessoa ao longo de sua vida. Quando um padrão, sentir, pensar, agir, é apresentado por diversas pessoas de forma estatisticamente relevante na população geral, passa a ser uma personalidade classificável. Embora todos nós sejamos dotados dessa identidade psicológica conhecida como personalidade, manifestada pelo modo único em cada um de nós, existem algumas características predominantes que nos enquadram em determinado tipo. Assim, acabamos por nos tornar parecidos com certos indivíduos que apresentam o mesmo padrão de funcionamento mental. Um tipo de personalidade reflete, em grande parte, a essência de uma pessoa
e um deles será o objetivo de estudo deste livro. Todos nós apresentamos momentos de explosões de raiva, tristeza, impulsividade, teimosia, instabilidade de humor, ciúmes intensos, apego afetivo, desespero, descontrole emocional, medo da rejeição, insatisfação pessoal. E quase sempre isso gera transtornos e prejuízos para nós mesmos ou para as pessoas ao nosso redor. Porém, quando esses comportamentos disfuncionais se apresentam de forma frequente, intensa e persistente, eles acabam por produzir um padrão existencial marcado por dificuldades de adaptação do indivíduo ao seu ambiente social. Quando isso ocorre, podemos estar diante de um quadro bastante complexo, confuso e desorganizado, denominado transtorno de personalidade borderline, TPB. A personalidade borderline e suas interseções. Dizem que uma imagem vale mais que 1000 palavras, ou que atitudes corretas dispensam discursos bonitos, e ainda que é praticando que se aprende. Pois então, aí vai mais um recado da sabedoria da vida como ela é. A melhor maneira de reconhecer e saber como funciona e age o borderline é já ter convivido com um. Os borders, vamos chamá-los assim, são tão intensos que a vida com eles pode ser tudo, menos tranquila. Há um excesso em tudo que dizem e fazem, no mais puro estilo exagerado de sentir, pensar e agir. Eles sempre marcam a vida das pessoas com quem convivem, especialmente se essa convivência for íntima. No quesito emoções fortes, os borders são imbatíveis. Entre tatuagens afetivas e cicatrizes amorosas, sempre haverá um número considerável de histórias excêntricas e esdrúxulas a contar. E são essas experiências que podem e devem ser transformadas em conhecimento sobre o comportamento humano, uma vez que a personalidade borderline se revela em diferentes facetas e nuances, como descrito adiante. Borderline é uma palavra inglesa que significa fronteiriço, ou refere-se à linha que compõe a margem. Por sua vez, a margem pode ser definida como a faixa que limita ou circunda alguma coisa. A própria denominação, mesmo que em outra língua, já nos leva a deduzir que o funcionamento mental border guarda relação estreita com o substantivo limite. Os borders vivem literalmente nos limites. O primeiro limite é bem fácil de ser observado, pois diz respeito às emoções. Toda pessoa border vive no limite de uma hemorragia emocional. Vez por outra sangra a alma e, não raro, o próprio corpo. Não é por outra razão que a afetividade compõe um de seus sintomas centrais e o mais difícil de ser estruturado. Os borders também cruzam outras fronteiras, margeando diversos transtornos mentais. Como suas identidades são bastante fluidas, acabam por apresentar sintomas de outros quadros psiquiátricos, o que, em determinados momentos, pode dificultar ou retardar o diagnóstico preciso desses pacientes. A personalidade borderline invade os limites de outros transtornos mentais, estabelecendo territórios de interseção, mas sem necessariamente coexistir com eles. Percebe-se que a personalidade borderline pode se confundir com diversas facetas do comportamento humano e, em alguns momentos, se misturar a elas, a ponto de estabelecer a falsa ideia de que esse paciente apresenta uma ampla coleção de diagnósticos psiquiátricos, o que não é verdade. Essa enorme fusão de sintomas reflete o quanto os limites da mente border são tênues e frouxos, e isso irá reverberar em toda a psicodinâmica dessas pessoas. Muitas vezes, um border apresenta quadros depressivos e eufóricos de duração variável. No entanto, ambos tendem a ser precipitados por eventos externos imediatos. Como uma esponja emocional, a pessoa border é capaz de deprimir-se de forma imediata frente a um acontecimento frustrante, sobretudo quando este envolve rejeição afetiva, como o término de um relacionamento amoroso
ou mesmo um leve desentendimento típico de casais. De forma igualmente imediata e intensa, a personalidade border pode apresentar alegria descabida, euforia, diante de uma possibilidade emocional ou profissional que seja por ela interpretada como aceitação ou aprovação de sua aparência, sentimentos ou um talento específico. Os borders são dependentes desses referenciais de desempenho imediato, uma vez que possuem sérias dificuldades de se autoavaliar. Por serem e sentirem assim, muitas vezes nos fazem pensar que são portadoras de outros transtornos, como depressão, ciclotimia ou mesmo bipolaridade do humor. Mas é importante ter em mente que, antes de tudo, a personalidade border é uma forma de sentir, pensar e agir, ou seja, um jeito de existir ou ser. As variações de humor dos borders são presentes no dia a dia desde sempre e não se limitam a fases extremas e pontuais, como acontece nos outros transtornos citados. Além disso, nas pessoas que apresentam depressão, ciclotimia ou transtorno bipolar, as variações de humor não guardam relação estreita com os acontecimentos imediatos, frustrações, rejeições ou simples contrariedades, como se observa em quem é border. Os borders também costumam ser confundidos com os portadores de TDAH. Muitos indivíduos procuram ajuda psiquiátrica ou psicológica justamente por se identificarem com as características desse transtorno. No entanto, um profissional experiente e atento ao histórico de vida do paciente, após aplicar técnicas diagnósticas, chegará à conclusão de que o caso não é TDAH, mas transtorno de personalidade borderline. Tal confusão é compreensível, já que a personalidade borderline e os portadores de TDAH guardam sintomas semelhantes, em particular quando são hiperativos e impulsivos. Eles estão sempre a 1000 por hora, vivem no limite do estresse e, consequentemente, demonstram sinais de impaciência e irritabilidade. Além disso, em geral, falam e agem impulsivamente, o que ocasiona situações sociais constrangedoras, aborrecimentos e indelicadezas em seus relacionamentos íntimos. Porém, é importante destacar que a questão central dos TDAHs é sua tendência à dispersão, que gera grande dificuldade em se concentrar e executar as tarefas cotidianas. Toda ansiedade, angústia, hiperatividade e impulsividade de um TDAH são secundárias a essa questão primária da desatenção, ou instabilidade atentiva. A pessoa border, por sua vez, também apresenta sintomas de ansiedade, dificuldade de concentração e impulsividade. No entanto, a origem deles não está na hiperatividade mental, como é o caso dos TDAHs, e sim na hiperatividade emocional ou afetiva. Isso faz a vida de uma pessoa border parecer uma aventura em uma montanha-russa repleta de loopings. Os TDAHs capotam no mar de pensamentos que seus cérebros produzem incessantemente. Já os borders capotam nas emoções, no excesso de sentir. Tal excesso de sentimentos acaba por fazê-los perceber a realidade com tons exacerbados, seja em situações que geram emoções positivas ou negativas. Essa hipérbole de afetos desencadeia uma intensa instabilidade reativa do humor, grande dificuldade de autopercepção, incluindo a autoimagem e a autoestima, e uma impulsividade tão forte que muitas vezes se manifesta em verdadeiros acessos de raiva e fúria. Durante esses ataques descontrolados, os borders podem agredir o outro, cometer atos de automutilação ou fazer ameaças de suicídio. Nessas crises, fazem jus à expressão popular "fulano estava cego de raiva", como descrito no caso de Vitória, na introdução do livro. Em seus descontroles afetivos, os borders são capazes de atitudes tão agressivas, desrespeitosas e destrutivas que, em um primeiro momento, imaginamos estar diante de uma pessoa cruel e indiferente aos demais. Por essa razão,
costumam ser confundidos com personalidades psicopáticas ou psicopatas. De fato, seus atos desesperados são capazes de gerar muito sofrimento e perdas materiais para as pessoas que são vítimas deles. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.